Era eu, Felipe Franco e nosso amigo Kelvin. A gente criou a banda no início. Foi lá em meados de 2012, por aí, eu acho. Uhum. E quando a gente criou essa banda, a ideia era a gente fazer um som mais Tuata, né? Meio Tuata de Danann, Skiltron e tal. E a gente já tinha um convívio, assim, mais musical, né? Mas a gente nunca tinha pensado em fazer uma banda assim, né? E a gente encontrou um flautista também, que é o Felipe Ribeiro. E aí a gente começou a banda, né? Naquele início. Mas esse som Tuata é mais o folk, assim mesmo? Isso, a parte... É um folk rock, né? Na verdade, é um folk metal. Entendi. O Tuata é folk metal, né? E aí Skiltron também, mas ele é puxado um pouquinho mais pro lado meio medieval ali, de parte heróica, né, e tal. Sim. E mais ou menos isso que a gente queria fazer, né? Tanto que a gente lançava covers do Tuata, Finin Troll. Depois, mais pra frente, a gente fez algumas coisas do Elovietier. E o Skiltron, né? Então, essa era mais ou menos o nosso repertório, né, de fazer. Entendi. Mas aí, como é que vocês chegaram assim, tipo, vamos montar a banda aí, como é que vamos fazer? Tipo, foi meio que geral, começaram a pensar, ou quem que deu a ideia, como é que foi? Cara, eu lembro que a ideia partiu do Kelvin, o Kelvin Ortiz. Ele veio com essa ideia pra gente, né? Eu tocava guitarra já, e o Felipe Franco era no baixo. E, assim, a gente tinha um convívio já mais amadurecido, assim, em relação de tempo, né? E a gente não tinha banda, assim, basicamente, né? Sim. O Felipe Franco, na verdade, ele tinha uma banda que eu participei anteriormente, que era... se chamava Arcanos. E aí eu fiquei um tempo lá e tal. E aí aconteceu algumas coisas, a gente ficou um tempo sem se falar. E depois disso, a gente voltou a conviver, né? Entre amigos mesmo. E a gente, tanto que a gente era tipo uma irmandade, assim. Sim. E aí veio essa ideia, assim, meio... A gente escutava já algumas coisas assim, né? Eu escutava lá pra parte do death metal, viking metal e tudo. Então puxava um pouco já dessa parte medieval. E o Felipe, ele sempre foi da parte sinfônica, assim. Sim. E o Kelvin, ele curtia um pouco de tudo, assim. Ele sempre foi um pouco meio fora da curva, assim, com relação a isso. Ele curtia um pouco de tudo. Então, tipo, ia desde André Matos a Halloween, ou, por exemplo, o próprio Tuata, Skiltron. Eu conheci, pelo menos assim, por parte do Kelvin, né? A parte do Tuata e do Skiltron. E aí a gente pensou, porra, tamo aí meio de bobeira, né? Vamos tentar montar uma banda aí, né? E aí a gente começou a criar, assim, o repertório, né? Inclusive, na época, eu esqueci de mencionar, mas o Andy Coutinho, ele era o nosso baterista, né? A gente era bem amigo e ele era o baterista da banda na época. Sim. Eu lembro do Andy no Castelo Branco lá. Parceiro. E assim, como é que surgiu o nome, assim, Teve vários nomes pra banda? Teve uma briga, não? Como é que foi? Então, foi meio engraçado. A gente tocava, inclusive, músicas do Corp Clan. E aí tinha uma música deles que se chamava Pinewoods. Floresta tipo pinos, né? E inicialmente a gente não sabia o que colocar de nome. E aí a música era legal e tudo. E a gente pensou, porra, será que seria legal botar o nome de Pinewoods? Né? E aí ficou um tempo. Eu lembro que a gente ensaiava na casa do Andy. E num quarto que ele tinha lá. E era engraçado que, tipo, tinha um espelho, assim. Daí a gente pegou o batom da mãe dele, assim. E começou a escrever o repertório com o batom dela no espelho, cara. Tenho certeza que era um batom caro. Era naquela casa lá em cima na 25 lá? Isso, lá na 25. E daí, tipo, a gente escreveu, daí eu escrevi bem grandão, assim, Pinewoods. Nossa. E aí a gente botava o repertório, assim, tudo em batom. Acho que, se não me engano, a gente tinha umas 10 músicas, assim, tipo, eu sei que a gente fudeu o batom dela, assim, né?
E daí a gente ficou um tempo assim, Painuts e tal, mas nunca ficou bem definido. E aí veio o nome Tundra, eu pensei, putz, o que a gente poderia colocar, né? Esse tipo de música remete ao quê? Remete à parte folclórica, parte do norte, né? Então, desde o início, eu já tinha na cabeça que ia ser folk, já. Isso, um folk metal, assim, né? Talvez puxado um pouco pro lado death, mas nunca assim muito evidente. Sim. Ainda mais na parte melódica do folk metal. Sim. E depois disso, aí eu tava pensando no nome, né? Daí eu pensei, putz, tem que ter alguma coisa relacionada à parte gelada, né, do norte. E eu lembro que na época o nome que eu pensei foi Tundra. Daí eu fui lá no Google, né? Pesquisei assim, banda Tundra, né? E já tinha banda Tundra. Então, eu não sei porquê, na minha cabeça fez todo sentido. Eu pensei, nossa, que nome paia pra alguém ter de banda. Mas eu queria botar isso, né? Sim. Aí, veio Tundra, daí a gente pensou, putz, o que dava pra alterar nisso, né? E criar uma história por trás disso tudo, né? Criar um povo, talvez, com um nome disso. E aí veio a palavra, assim, veio um estalo, assim, na cabeça, tipo... E pensei, poxa, Tundra. E era um nome forte, assim, sabe? Sim. Inclusive tinha uns amigos do Andy, amigos mais gringos ali de Curitiba, né? Que falaram que o nome, ele soava bem, né? Tundra. Sim. Tem um poder, assim, tipo, no nome. E a gente achou legal, né? Então, vamos botar Tundra, né? Mas, tipo, não dá pra simplesmente colocar um nome aleatório assim e falar, não, é porque veio da cabeça. Realmente veio da cabeça, mas, tem que ter um significado. E daí a gente colocou isso com um povo antigo. Tundra é um povo antigo, né? Um povo folclórico antigo. Mais ou menos parecido com o Tuatha, por exemplo, que o Tuatha de Danann é povo de Danann, né? E também era um povo antigo. Então a gente pensou, seria legal, né? E aí ficou Tundra.